E começamos então... Ora, já está. Então, começamos então do jeito que Deus quer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ora, e dito isto, portanto, nós hoje vamos fazer esta viagem. Vamos fazer um momentinho, que eu tenho que ter aqui as coisas no sítio certo. Já está. Portanto, nós hoje vamos fazer uma viagem à volta da iconografia. Vocês, um momentinho e já está. Ok, já está. Correto. Já todos estão a ver o PowerPoint, já posso começar. Então, sobre a questão iconográfica, eu ainda pensei, vou dividi-la em duas partes, não vou, mas nós temos realmente poucas aulas e eu ainda queria vos dizer alguma coisa da perspectiva dogmática. Ora, já está. Exatamente. Quando passar o vírus. Quase, depois já podemos. Então, São José na iconografia eclesial. A iconografia de São José faz parte da história, da vida, do pensamento teológico e litúrgico da Igreja. Foi o que nós vimos até agora. Nós, sobre São José, o que é que nós vimos? Aquilo que são os indícios históricos, uma reconstituição da sua vida, pensamento teológico acerca de São José, e depois vimos o que é que a Igreja celebra sobre São José, correto? Muito bem. Então agora vamos à iconografia. Na arte, sabe-se, a beleza oculta supera a beleza visível. A iconografia considera o objeto de arte como a expressão da cultura global que, para se desenvolver, necessita do ambiente adequado. Sem teologia, sem liturgia, sem misticismo, sem sociologia e sem uma visão política, curioso, não existe uma arte que se possa desenvolver. Eu sei que para vocês pode-vos parecer um pouco estranho a questão da visão política, mas se vocês virem aquela obra que depois é praticamente, digamos assim, a obra-prima, até porque é uma aproximação muito original e que lhe deu o nome do mariólogo Clodovis Boff, sobre a Mariologia Social, de facto, existe todo um percurso político no Império Romano e depois no Império Bizantino, à volta da figura de Maria. Não é? Maria ser descrita como embelezada, como rainha, como imperatriz, é uma visão política. Ou seja, não significa que toda a política tenha que ser sempre a mesma desgraça, os mesmos corruptos, essas coisas todas nós já sabemos. Mas existe uma dimensão política e existe uma teologia política. Ok? Não vamos agora confundir teologia política, sempre a dizer teologia política é igual a movimentos de esquerda que fazem. Não é isso que nós estamos a falar, está bem? Portanto, política, à medida que os conteúdos da linguagem figurativa são assimilados, acede-se à revelação de uma realidade interior que os fiéis de todos os tempos confiaram a todos nós como voz da fé e presença de Cristo e da sua Igreja. Interessante, não é? Eu olho para um quadro e este quadro é voz de um autor que dá voz a uma época artística. Na Igreja, a liturgia expressa uma teologia lex orandis, lex credendi, ou aquilo que nós rezamos, aquilo que acreditamos e acreditamos aquilo que rezamos. O papel desempenhado pela imagem sagrada não é diferente nem menor, como nos diz São João Damasceno: se um pagão vier e lhe disser mostra-me a tua fé, leva-o à igreja e, apresentando a decoração com que o edifício está decorado, explica-lhe a série das pinturas sacras. Estamos no ano 749. Conhecemos
à arte sacra das nossas igrejas, capelas, etc. Mas sobre isso, mais lá para a frente, falaremos. Devido ao seu caráter decorativo, a imagem sacra desempenha principalmente uma função catequética, litúrgica, didática ou moral. Desde que surge na comunidade dos fiéis, cabe ao magistério da Igreja qualificá-lo e torná-lo numa memória. Por exemplo, São João Paulo II, na carta sobre o Rosário, né, a Rosários Virgine Maria, 2002, o que é que ele diz? Vai dizer que hoje, para a oração do Rosário, é importante, mais do que as típicas e conhecidas jaculatórias, a presença não só de uma leitura atenta do texto bíblico, como também de quadros, tracinho e ícones, porque somos latinos, com o mistério que estamos a celebrar. Estão a entender de uma forma visiva, isto é mutuado do Oriente cristão, de uma forma visiva, eu contemplo o mistério depois da palavra, nessa, vamos lhe chamar, o termo técnico é mesmo este, ruminatio, ruminação, na ruminação do eco dessa palavra, para além da minha mente, eu vejo. Estão a entender? Eu vejo. Mas isso, mais lá para a frente, a gente vai falar acerca dessas questões. Os padres do Segundo Concílio de Niceia, sancionando uma tradição, declararam que a composição das imagens religiosas não é deixada à iniciativa dos artistas, visto que evidencia os princípios formulados pela Igreja e pela tradição religiosa. Só a arte pertence ao pintor. A ordem e a disposição são da responsabilidade dos padres. Por isso é que nós temos uma obra de Dionísio da Furna, monge do Monte Athos, do século, se eu não me engano, do século XV, que diz exatamente como cada uma das representações deve ser. Porque todas elas têm um profundo significado teológico. Ou seja, não é arbitrário. Não é à sorte, não é gosto ou não gosto, é bonito, é feio. A iconografia e a liturgia são duas transições da mesma fé teológica e tradição eclesial. Às vezes, um reage ao outro. Em alguns casos, e vamos ver, é difícil dizer se é a imagem que traduz um texto ou é um texto que traduz uma imagem. No nosso curso eu preferi trazer-vos os textos e, a partir desses textos que já foram ditos e reditos, nós agora vamos fazer o percurso de vermos como eles foram traduzidos em imagem. A arte e a literatura religiosa, que vão do III ao VI século, no chamado período tardo-antigo, dedicam amplo espaço às narrações. Já vimos a questão dos apócrifos. Enquanto os pagãos ilustram os mitos nos quais baseiam as suas crenças, os cristãos se esforçam para mostrar a verdade da história sagrada. Lembram-se quando eu vos falei da verdade da história e da história da verdade? Este esforço de dizer esta minha verdade corresponde, andando para trás, a este fundamento. Lucas 1:4. O homem da antiguidade tardia é mais sensível à concretude dos factos, ao elemento narrativo, do que à pesquisa filosófica. Claro que a metafísica, na qual nós entramos, como já falamos sobre isso na escolástica, foi produzindo um afastamento da narração, por um lado, na teologia, e por outro lado, foi eventualmente desvirtuando ou criando um caminho paralelo em que a teologia pertence a poucos e pertence aos puritanos, e o que resta, o que sobra, o a mais, fica para o povo simples, olha, que lá tem as suas devoções e reza ao terço. Então, a determinada altura, justamente, as pessoas, durante a celebração que nos configura como comunidade eclesial, que é a Eucaristia, o que é que as pessoas faziam? Alegremente, cumpriam novenas, rezavam o terço, porque existia um sujeito religioso lá na ponta, privado de tocar nas coisas do mundo, que se ocupa das coisas de Deus, que traz para nós o beneplácito de Deus. Claro que isto chegou a uma determinada altura que grande parte das bênçãos do livro das bênçãos, na última reforma litúrgica, foi cortada,
indulgências, São Paulo VI teve que refazer indulgências e muita boa indulgência foi cortada. A figura do sacerdote passou a ser a figura do presbítero, porque sacerdote somos todos nós através do batismo. Ou seja, tivemos que recolocar as coisas, porque o homem pagão, o paganismo romano funcionava assim. A pessoa entra no templo, no centro do templo existe uma determinada imagem sagrada do Deus, não é? E eles rodam à volta dessa imagem sagrada e depois vão ter com o sacerdote, entregar-lhe o sacrifício e entregando aquele sacrifício aos deuses, naquele caso ao Deus daquele templo, dessa forma tentar adivinhar o futuro, o presságio, ou então tentar ser beneficiado pela divindade. Estão a entender? O que é que o cristão fez? Limpou, e depois quando formos na peregrinação a Roma nós vamos ver isso, nas igrejas paleocristãs, limpou o espaço de igreja, chamada nave central, limpou completamente e colocou ali o quê? A comunidade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A comunidade ao centro e na extensão da comunidade, no máximo, nas igrejas domésticas, nos domus ecclesia, no máximo o altar. Não aquelas separações que depois nós vimos, aquelas gradas, não é? De um lado o sacerdote e do outro lado a massa da amenata, aqueles que não são capazes de resistir à concupiscência da carne, etc, etc. São fases históricas, hoje não é assim, e hoje nós, leigos, somos muitíssimo mais responsáveis pela nossa comunidade eclesial do que éramos antes. O confronto entre as partes é próximo, às vezes direto. Justino, o mártir, que morreu no ano 165, afirma: nós te respondemos com uma demonstração, não na fé de quem fala, mas nas profecias concretizadas. Somos forçados a acreditar pela evidência dos factos, alguns dos quais ocorreram, outros estão em andamento diante dos nossos olhos. Ou seja, a verdade cristã é uma verdade dinâmica. Não é uma narração que perpetuamente se conta de geração em geração. Essa forma de proceder por alusões e referências ao Antigo Testamento era comum aos cristãos que haviam aprendido diretamente de Jesus e a primeira pregação apostólica. Os evangelistas, tendo que recusar o plano de salvação, tendo que apresentar o plano de salvação, frequentemente recorrem a frases ou episódios do Antigo Testamento. A primeira investigação de escritores cristãos aborda a história, o problema do homem, o Logos, e tenta esclarecer as ligações existentes entre Antigo e Novo Testamento, estamos na patrística, de modo a iluminar o plano da salvação posto em ação por Deus. A história da humanidade, acreditam os fiéis, é a história da salvação, da qual José participou diretamente. Tendo aderido ao plano divino, ocupam um papel excepcional do ponto de vista do seu significado histórico-teológico. José é pai de Jesus por missão. Consequentemente, nos primeiros séculos, a arte constantemente retrata na presença do menino Jesus, muitas vezes em seus braços. Contudo, a visão clássica que ficou na história é aquela de Santo Epifânio de Salamina, que compartilhou o argumento da velhice de São José com os seus contemporâneos apócrifos, talvez não encontrando um argumento mais convincente contra os hereges obstinados a negar a virgindade de Maria após o nascimento de Jesus. Ainda hoje falei com o professor Guido Comerlato que, se Deus Nosso Senhor quiser, depois deste curso de Mariologia Papa Francisco, assim Deus permitindo, vai-nos fazer o curso sobre a maternidade virginal de Maria. E reparem, negar a virgindade de Maria é negar a divindade de Cristo. Vocês depois vão ver como é que ao longo dos séculos, ao longo dos séculos, o tempo, as obras dedicados apenas a isto, de tal forma que hoje em dia, há umas décadas atrás, quase que era
a divisão desta forma. Aqueles que afirmam a perpétua virgindade de Maria são os da devoção, os da superstição, os direitinhos. Os que querem emancipar Maria, como se precisasse ser emancipada, querem libertá-la do jugo patriarcal, então já não é assim. E isto começou a rodar, etc. Então São João Paulo II teve que meter as mãos nisto, mas o resto da história, depois o professor Guido Comarelato vai-vos contar texto por texto e contexto. E porque é que isto é dogma. Portanto, diz Santo Epifânio de Salamina. E aqui está São José descrito como um marido que voltou de um casamento anterior e que agora está velho, ele utiliza a palavra senex, exausto pela idade, tam effeta senex aetatis, isto é, velho, decrépito, senex ac decrépitus. É o que lá está. Claro que isto depois acabou por vingar na tradição. Contudo, existem vestígios da visão de José que foram deixados ao longo da história que nos permitem refazer a história da iconografia de São José. Para a iconografia dos séculos IV a VI, surgiram grandes controvérsias a respeito das cenas da infância do Senhor nos sarcófagos, sobre a identificação de José com a figura do pastor no presépio e com o personagem que permanece atrás da Virgem na adoração dos magos. Ora, peneirando bastante dessas dúvidas, nós apresentamos aquilo que hoje conseguimos aquilo que nós hoje conseguimos vislumbrar enquanto tal. Então, no repertório da iconografia josefina, apresentamos 2 episódios de um sarcófago fragmentário de Le Puy, França, do século IV, final do século IV. Nós vemos aqui o anjo em túnica e pálio, estão a ver aqui, okay? O São José a dormir, certo? E lhe ordena de levar Maria para a sua casa. E José, que parece receber o consentimento de Maria, ou faz o ato de conduzi-lo como sua esposa. Estão a ver aqui novamente São José. Estão a ver aqui a mãozinha dele, estendida a Maria. Estão a ver? Ok. Isto é um sarcófago. Isto é pedra. Então nós temos que ter ajuda para conseguir ler as personagens que lá estão. Está bem? Vocês estão a ver praticamente a mais antiga, ou uma das mais antigas representações de São José. Parece-vos aqui muito velhinho, com umas barbas brancas decrépito, como disse o Santo Epifânio de Salamina? Não, pois não? A mim também não. Mas vamos continuar. Vocês vão gostar. Ora, Santa Maria Maior, a primeira igreja dedicada à Nossa Senhora no Ocidente Latino, que nós iremos visitar quando formos a Roma. O que é que nós vemos aqui? Estamos no século V, né? Estes mosaicos encomendados pelo Sisto III, no século V. O que é que nós temos aqui? Vocês conseguem ver bem as imagens, não conseguem? Nós temos aqui, reparem, São José a dormir, o anjo, o templo, as rolinhas, as famosas rolinhas, não é? As famosas rolinhas toda a gente utiliza para dizer que eles eram pobrinhos miseráveis. Não é verdade? Depois estão a ver aqui a candeia do templo e o véu do templo. Olhem aqui o véu do templo, não é? E aberto. Depois nós temos aqui uma série de senhores fulanos tais, ok? E depois este mesmo homem, este São José, aparece aqui, olhem a capa, cor de laranja, aparece aqui com a mão estendida à Maria e nós temos quantos anjos? 1, 2, 3. 3 anjos na iconografia clássica significa a presença da Trindade. E depois temos uma senhora não reconhecida que traz o menino Jesus. E temos o velho Simeão que estende a sua túnica para acolher Jesus. Estamos no século V. Curioso, não é? E está lá, as pessoas passam, tiram fotografias e nunca reparam. Estamos a construir a iconografia do São José. São José parece-vos um homem velhinho e decrépito? O que acha, Marli? Não parece, pois não? Um velhinho decrépito. A mim também não. Mas bem.
Depois temos um particular da cadeira de marfim do bispo Maximiliano de Ravenna, do século VI. O que é que nós temos? Fuga para o Egito. Ora, nesta fuga para o Egito, o que é que nós temos? Temos aqui o anjo que diz a São José: levanta-te e vai para o Egito. E depois temos o anjo que pega nas rédeas do cavalinho. E temos São José que, ternamente, reparem a mão de Nossa Senhora colocada à volta do ombro. E reparem como ele tem uma mão por fora. E onde é que estará a outra mão de São José? Estará por trás da cintura de Nossa Senhora para a colocar em cima do cavalo. Depois, o próximo que, agora vou falar em bem português, que se armar em puritano, estamos no século V, início da Igreja. Nós, infelizmente, somos filhos de um moralismo bacoco, misericórdia, e de interpretações moralistas ao extremo. Vocês já vão ver onde é que isto vai dar. Portanto, quais é que são as cenas mais representadas na Antiguidade? O sonho de São José é bíblico, o casamento de São José é apócrifo, tracinho bíblico, porque corresponde à tradição hebraica. A prova das águas amargas, que nós já falamos acerca disto, lembram-se, tinha uma passagem bíblica enorme, etc. A viagem a Belém, portanto, o regresso, a questão dos censos. A fuga para o Egito, que estamos aqui a ver. Depois o descanso da fuga para o Egito, depois já vamos ver um quadro sobre isso. Depois a Natividade, ultra conhecida, já vamos ver a primeira representação do presépio do mundo, que nós tínhamos conhecimento, e não foi São Francisco de Assis, foi antes, escultura. Depois a Natividade, já vimos. Depois no templo, a adoração dos magos e o aviso para fugir para o Egito. Muito bem, são os temas principais. E aqui está o presépio mais antigo do mundo, do quarto século. É um sarcófago, é um pormenor de um sarcófago, que se chama a Trindade. Quem é que nós temos? O burrinho e a vaquinha. Temos o túmulo, que nós chamamos de presépio. Temos o corpo defunto envolvido em faixas no túmulo, que nós chamamos as faixas com que Nossa Senhora envolveu o menino Jesus, para o colocar num presépio. Agora vamos tentar abstrair-nos um bocadinho. Pergunto: mães presentes, se vocês estivessem numa gruta num estábulo de animais e vos tivesse nascido um filho, vocês colocariam numa manjedoura ou tê-lo-iam agarrado aos vossos braços o tempo todo? Ora, pensem comigo. Porquê é que o texto escriturístico diz isto? Porque é um texto escriturístico pós-pascal indicando o que aconteceria a Jesus. Certo? Ok. Então, quando nós cantamos Pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus nosso bem, que pais são estes que colocam o filho recém-nascido em cima de um penedo? Não tem lógica, pois não? Então vamos utilizar a inteligência da fé. Mas para agora fica assim. São José, claro que ali está todo torcidinho, não é? É uma imagem um bocado estranha, é esculpida, não é? Temos Nossa Senhora sentada, com um manto, não é? E depois temos São José que indica o hino e volta-se para ela, como a dizer, já está ali direitinho e aconchegado. Correto? Okay. Vamos continuar. Depois temos um unicum, ao quanto parece. Eu não sou um historiador da arte, não sou filho de historiadora, mas temos um unicum da escultura medieval de São José que, na fuga para o Egito, leva Jesus nos braços. E eu realmente nunca encontrei nada assim. Estamos no século XII, na Basílica de Santo Abbondio de Como, norte de Itália, onde temos Nossa Senhora sentada lá no burrinho, ou cavalo, não sei, e depois temos São José que apoia Jesus e o leva afetuosamente. Curioso, não é? É século XII. Ou seja, o Brasil seria descoberto 400 anos depois. Depois vamos
novamente ao sarcófago de Arles. O primeiro que eu vos mostrei é Le Puy. Vamos ao sarcófago de Arles, no século IV, e nós vemos aqui os magos com as prendas, estão a ver aqui as ofertas. Ele, o que vai à frente, que indica, estão a ver aqui o dedo, a indicar. Maria sentada no trono e nos seus joelhos, Jesus. Claro, depois de toda uma iconografia, Nossa Senhora como rainha, tracinha imperatriz, etc. Quem fez connosco, que curso é que foi que eu falei sobre Nossa Senhora como rainha? Se calhar espiritualidade mariana, não sei, a fundamentação bíblica. E atrás, Nossa Senhora, quem é que está? São José. Então aqui no século IV já estamos a ver um bocadinho o que vai acontecer a seguir. A seguir com a iconografia. E agora temos um São José otimamente bem disposto na Catedral de Reims, esculpido por volta do ano de 1240. Não parece um velhinho pacoco. Continuando. Depois nós temos no Oriente Cristão, na igreja de Cora, uma série de mosaicos que foram, na altura da invasão muçulmana, foram cobertos de gesso e depois, mais tarde, em 1800 e qualquer coisa, descobriram que tinham ali os mosaicos, tal como na igreja de Santa Sofia, que ouvimos falar, do Erdogan, que queria converter aquilo em mesquita, toda uma polémica. Nós fizemos, inclusivamente, se lembram, uma live com a artista sacra Mari Bueno acerca da igreja de Santa Sofia, naquela cidade antiga Constantinopla, atual Istambul. Também existe a igreja de Cora, e na igreja de Cora temos uma representação, vamos lhe chamar rara, que é a presença de José e Maria no recenseamento do governador Quirino. Curioso, não é? E estes senhores atrás são os servos. Está bem? Claro que isto foi realizado entre 1316 e 21, portanto já é tardio para nós, mas para eles corresponde sempre a cânones estéticos que já existiam. Depois vamos novamente para a Europa, Pádua, Capela degli Scrovegni, onde eu tive a ocasião de... Foi lá que eu comecei a estudar italiano. Estive lá uns 4 meses em Pádua, portanto tive a ocasião de ir a esta capela mais do que uma vez. Basílica de Santo António, único doutor da Igreja Portuguesa, etc., sobre o qual existirão novidades no futuro. E vemos aqui já uma representação muito clássica de São José. Estão a ver aqui, quase não abre os olhos, correto? Estamos na adoração dos magos. Depois o casamento com o bastão, não o bastão florido, mas o bastão com o lírio, a pomba do Espírito Santo. Não é? Portanto, já assistimos aqui, lírio é pureza, São José, permanentemente casto, etc. Já vamos ver no final considerações acerca disso. Depois, Taddeo Gaddi vai ser o primeiro que vai representar São José sozinho, na história da arte. Não consegui aceder à imagem, peço-vos desculpa, é uma Basílica da Santa Cruz, não consegui aceder à imagem. Apenas outra obra deste mesmo autor, do matrimónio entre José e Maria. Novamente vamos agora para Siena, onde Nicola Pisano, que morreu em 1315, esculpiu uma fuga para o Egito. Estão a ver aqui o burrinho, estão a ver aqui o anjo a dizer São José foge para o Egito, depois São José, Nossa Senhora, e já tem o menino nos braços. Okay? Deste lado, nós estamos a ver uma apresentação do menino Jesus. Claro que isto é tudo, não é? É tudo um alto relevo, etc, etc. Portanto, nada fácil de esculpir, razão pela qual as imagens ficam todas encartilhadas. Estão a ver aqui o espaço do templo, não é? Estão a ver aqui o espaço do templo, estão a ver aqui as personagens que olham para o menino Jesus, que tende para a mãe. E olhem aqui o São José com as rolinhas. Mas isto são sempre artes complicadas. E depois temos Arnolfo di Cambio, que esculpe em 1291 um presépio que está em Santa Maria Maior, onde já temos o São José velho apoiado
no bastão. Os magos, o burrinho, etc. Depois, este é lindo, o mesmo autor, na Catedral de Orvieto, faz uma escultura de São José dormindo. Pobre São José, está sempre a dormir nos sonhos. Para lhe falar o anjo, não é? Então reparem a forma como ele... Curioso, não é? São particularidades da iconografia de São José. Depois temos Michelangelo, que toda a gente conhece. O sobrenome dele é que é um pouco estranho, Buonarroti. É um dos primeiros a representar expressivamente São José como pai de família, chamado por Deus por uma alta missão. Reparem nesta cara de São José olhar para o filho. Uma cara de alguns nossos pais olhar para nós quando fazíamos as neiras. Vamos para a frente. Depois nós temos Sandro Botticelli, que morreu em 1510 e que nos deixou este São José, velhinho, etc., mas muito com tanta ternura que, com aquelas grandes mãos, que pega no menino Jesus envolvido em faixas que aqui aparecem quase transparentes. Curiosa esta pintura, não é? A ternura já de um período mais afetuoso. Depois nós temos Ludovico Carocci, que pinta em 1591 uma Sagrada Família com São Francisco e com São José. Reparem na expressão de São José. Já está completamente a ser colocado completamente fora dos acontecimentos. E ultra velhinho, olhem para o nariz dele. Pobrinho do homem, até mete medo. E não se preocupem que no livro nós não vamos ter a iconografia sobre São José. Até porque seria complicado do ponto de vista editorial, tantas imagens, tantas licenças de imagem, etc, etc. Depois temos Giovanni Baglione, O Sonho de São José, 1599. Já temos uma utilização de cor e de espaço muito diferente do habitual obscuro. Depois temos um elemento, se calhar não conhecem, que é o repouso da fuga para o Egito, onde os anjos vêm tocar música, reparemos naquele violino, e São José que pega na pauta e tem a cara dele estarrecido a olhar para o anjo a tocar violino. Para quem? Para Nossa Senhora que está a dormir com o menino Jesus. São particulares da pintura. E já estamos em Caravaggio. Depois, Guido Reni, esta pintura famosíssima de São José, em que o menino apanha as barbas de São José. Depois, El Greco, não é da área espanhola, mas nasce na atual Creta. Estudou arte em Veneza, abriu uma galeria em Roma e termina em Toledo. Que pintou de uma forma fenomenal. Reparem como ele pinta São José entre 77 e 80, velho, e depois acorda, e entre 97 e 99, jovem, vigoroso, com um menino quase adolescente, agarrado à túnica do pai. Reparem como a arte pode. Não é? Depois já estamos dentro da escola espanhola. Bartolomeu González, O Sonho de São José. Reparem neste homem que já se aparenta muito com o anterior. Reparem, mas se formos para trás, não é? Portanto, já estamos a entrar dentro do século XVII, já temos o São José jovem. Depois temos a circuncisão. Reparem aqui, o escuro do homem hebreu já com a faca para a circuncisão e um São José já mais. E depois, claro, em cima é a adoração do Santo Nome de Jesus, do Jesus Hominus Salvator, de São Inácio de Antioquia, e depois aqui um São Jerónimo, o nome de Jesus tem poder, etc, etc. Depois temos já um São José incrivelmente jovem, estamos no século XVII com Francisco de Zurbarán, a Sagrada Família. Reparem neste São José, absolutamente jovem ao lado de Maria. Depois vamos ter, em 1656, Francisco Herrera vai ter um menino Jesus já muito adolescente nos seus joelhos, e ele muito jovem.
Depois já temos o próprio menino Jesus que está a pegar no lírio do pai. Claro que isto é uma visão teológica muito contemporânea, mas o menino Jesus como o impacto cristológico que gera a perpétua virgindade do matrimónio. E já estamos com o Murilho, muito conhecido pelas imagens da Assunção de Maria. Depois a morte de São José, que alguns perguntaram, que pertence ao apócrifo de São José o Carpinteiro. Temos aqui uma representação de 1640, de Bernardo Cavallino. Depois temos Joaquim Acereto a falar do trânsito de São José, já estamos em 1649, muito diferente dos cânones que estamos habitualmente a ver. Depois temos a questão de São José como operário, que é uma questão muito recente. Recuperamos um quadro de Gerrit van Onthorst, Holanda, o Menino Jesus na Carpintaria de São José, 1620. Depois voamos para Rembrandt. Vocês conhecem aquele famoso quadro do Regresso do Filho Pródigo, não é? Rembrandt, não é? Que ele coloca os braços nas costas do filho, o anjo dizendo a José para fugir para o Egito, em 1650. E depois, 1730, voltamos novamente ao tema de Giovanni Battista Piazzetta, onde vemos este velhinho simpático a olhar para o céu, quase não tem força para segurar o menino Jesus. Depois, voltamos para trás no tempo e temos França Pierre Parroussin, 1739, já estamos no século XVIII, o sonho de São José, onde já é um homem de meia-idade, já é representado aqui no fundo com o livro e em cima do livro o lírio. Depois temos Francesco Conti, 1760, São José com o menino, já vemos um homem um pouco mais novo e já vemos uma ternura entre o pai e o filho. Correto? Eu disse que a escala ia ser muito prática hoje. Depois, Gaetano Gandolfi, o sonho de São José, de 1790. Já estamos a entrar no século, quase no século XVIII. Reparem, este São José com um bastão, não com os lírios, mas com um bastão que floresceu. Lembram-se de onde é que veio o bastão que floresceu, não é? De Nossa Senhora, do próprio Evangelho de Tiago, de Nossa Senhora no Templo de Jerusalém. Depois, em idade de casar, para proteger a sua perpétua virgindade, o sacerdote que convoca os viúvos, que todos tragam um bastão, e então existe um sinal de Deus que faz florir o bastão de São José, e por esse florescimento, então, ele entrega Nossa Senhora para estar à sua proteção. É toda a origem apócrifa desta questão do bastão. E justamente São José, novamente a dormir, novamente um anjo a indicar-lhe. Depois vamos para o norte, vamos para a Inglaterra. William Dyce, 1847, portanto estamos em século XIX, com uma imagem de São José. Ora, o que é que esta imagem tem de particular? Nós temos um homem, vamos lhe chamar de meia-idade, está bem? Temos um velho caquético, com um bastão não florido, com uma natureza praticamente morta atrás dele, não é? E vestido, curiosamente vestido, como parece um monge. Olhem para as vestes dele. Aquelas grandes mangas. Portanto, já estamos com uma recuperação do dado espiritual 1847, já passamos à Revolução Francesa, já estamos a entrar dentro das problemáticas do proletariado, correto? Então, o autor, para pintar qualquer coisa que fosse do passado, que fosse do âmbito espiritual, agora começa novamente a repescar, digamos assim. E então, o que eu decidi vos apresentar, muito simples, um futuro
para a iconografia de São José. São algumas considerações que eu gostaria de vos apresentar. São considerações. Procuramos no passado o ponto de partida e o lugar relativo das representações mais famosas do Santo Esposo de Maria e Pai de Jesus. Parece importante, entretanto, olhar para o futuro. Caso contrário, estamos aqui a fazer teologia. O atual desenvolvimento da teologia de São José, que a Redentoris Custos enfoca e a Patris Corde confirma, sobre os mistérios da vida de Cristo, exige que as representações modernas do santo não só devolvam a São José a idade juvenil que lhe convém, mas que elas interpretem os episódios evangélicos à luz do seu significado cristológico e eclesial, revelando a missão de José como ministro da salvação. Já falamos sobre a questão de São José como ministro da salvação. A Sagrada Família e os episódios de Maria e José, do qual nasceu a família, de facto, a família constitui-se a partir do matrimónio, dentro desse matrimónio nasce Jesus, devem ser incluídos nos mistérios da vida de Cristo. Para quem faz cristologia, normalmente não se tem isto em consideração. E durante séculos não se teve isto em consideração. Com notáveis danos e lacunas teológicas que hoje tenta uma Amoris Laetitia de 250 páginas, fruto de um sínodo, portanto, exortação pós-sinodal, tenta de alguma forma recuperar, tracinho, resolver. Estão a entender? Na vida da Igreja, na nossa vida de fé, de cada vez que a nossa fé não é integral, coloca-se numa posição de desequilíbrios. E os desequilíbrios até podem perdurar e durar uns séculos, mas mais tarde ou mais cedo nós pagamos a fatura desses desequilíbrios. Estão a entender? Vocês pensem que no Concílio Vaticano II ainda existiu algum prelado que disse que o matrimónio era o remédio da concupiscência. Estamos em 1962. Ainda existia esta noção. 1962. Então, aqueles que não eram capazes de manter a continência, estado mais perfeito da vida cristã, então pertenciam àquela massa de danados. Estão a entender? Ou seja, a virgindade consagrada, o celibato colocado como o cume da vida cristã, como se a vida cristã não começasse a partir da encarnação do Verbo, dentro de uma família, dentro do pai, dentro de uma mãe, que depois a viveram de formas, vamos dizer, diferentes, ao longo do tempo. Correto? Depois, o que é que nós temos a seguir? Temos, portanto, na questão dos mistérios, cujo ministério, os mistérios, o episódio do recenseamento de Belém, cujo mistério exige a presença do menino, deve ser recuperado. Na apresentação de Jesus no templo, José não é um simples portador de pombas, mas o responsável pela oferta do primogênito. É o homem que oferece o primogênito. É o homem que lhe dá o nome. São José é filho de David. Já vimos isso. O episódio do regresso do Egito deve ser mais privilegiado, porque teologicamente é muito mais significativo do que a fuga para o Egito. O bastão deve ser conservado. Porquê? Deve ser conservado um bastão florido pelo Cheu, não é? Não por uma assonância à herança apócrifa, que destacava a velhice, mas para destacar a eleição. Porquê? Porque o bastão tem a sua origem no Antigo Testamento como prefiguração da vara de Arão. Assim como Arão foi divinamente escolhido para proteger o tabernáculo, da mesma forma José é escolhido diretamente por Deus
para proteger um tabernáculo muito mais superior que aquele da nova e eterna aliança. Então, São José deve ser representado com um bastão florido? Absolutamente sim. Não é um simples bastão de suporte ou de viagem. Não é um lírio. Porque o lírio é a pureza. E a pureza é uma preocupação moralista. A virtude advém como consequência da missão, da vocação e da aceitação obediente à proposta de Deus. Para entender, para não inverter as coisas. Pois, será assim possível ver como os devaneios dos contos apócrifos e a sobriedade dos evangelhos, os reflexos da mente e a afeição do coração, se fundiram na arte? A arte é o pulso onde se pode verificar objetivamente a saúde da teologia. Sem teologia, o artista é um instrumento sem espírito. Para o conhecimento da teologia de São José, não é de todo indiferente que o nosso santo seja representado com ou sem auréola, jovem ou velho, em adoração ou adormecido, ao lado de Jesus e Maria ou isolado, uma simples aparição em cena ou protagonista da cena, atento ao trabalho manual ou lendo o livro, segurando a criança ou com uma ferramenta de trabalho nos braços, segurando uma vara, uma haste em flor ou um lírio e por aí adiante. Os elementos iconográficos traduzem o conhecimento ou desconhecimento de uma josefologia, saudável ou não. Por trás de cada atitude figurativa existe um pressuposto lógico que deve ser cuidadosamente identificado através de um conhecimento exato do Evangelho, dos apócrifos, da liturgia, dos documentos do magistério, das devoções, das tradições, do folclore, da literatura religiosa e da oratória sagrada. E dito isto, terminamos o nosso percurso pela iconografia. Vamos então aqui às perguntas. Primeira pergunta. Gostaria de saber se esta iconografia é antiga. Porque me enviaram a fotografia. Ora bem, eu estou a ver aqui uma fotografia de uma Nossa Senhora dormindo e de um São José cuidando do menino. Ora, é claramente contemporânea. E é claramente a mensagem de o homem também deve prover na vida familiar. Não é ao da mulher. Para quem está a ver, portanto, imagina uma Nossa Senhora a dormir e aos pés do local onde Nossa Senhora dorme está São José a embalar o menino Jesus. Cuidado com as representações, ai Jesus, que bonitos, etc., que carecem de um significado teológico, que é o problema do 880. Segunda pergunta. Porque no Ocidente houve destaque mais de imagens sagradas em madeira pedra, enquanto no Oriente houve mais o destaque de quadros e pinturas. Ora, isto tem a ver com a chamada crise iconoclasta, que eu não vou explicar, que vocês metem no Google, na Wikipédia, tem lá tudo definido, e tem a ver com a formulação das igrejas no Oriente. Quando vocês entram dentro de uma igreja no Oriente, ou dentro de uma casa de um cristão do Oriente, vocês veem duas coisas. A primeira, velas, absolutamente. A segunda, ícones. Ora, os ícones cristalizaram-se no Oriente porque eles não são representações. Eles são como que sacramentos. Por exemplo, quando eu estive no mosteiro ortodoxo da Halki, lá nas Ilhas Príncipes, lá em Istambul, na entrada da igreja, o que é que existia? Existia um grande ícone que todas as pessoas que entravam beijavam esse ícone. Ora, porquê que beijavam esse ícone? Porque estavam a beijar o mistério de Deus.
Não uma representação secundária, característica, mas diretamente. Estavam a beijar o mistério de Deus. A entender? É uma outra concepção absolutamente diferente. Claro que depois, quando tivermos aulas de iconografia mariana, estas e outras coisas serão explicadas. No Ocidente, nós temos uma tradição iconográfica precedente ao cristianismo, claramente de esculturas, que continuou. Quando visitaremos Roma, iremos ver tudo isso. Terceira pergunta, professor Daniel. Essas esculturas eram colocadas em sarcófagos, pelo mesmo motivo que atualmente temos imagens de Jesus e Maria nos cemitérios, por testemunho da nossa fé? Ora, os sarcófagos eram esculpidos de alguma forma. Era normal, já no mundo pagão, esculpir os sarcófagos com elementos que pudessem, de alguma forma, dizer quem lá estava sepultado ou conduzir o defunto na necrópole, na cidade dos mortos. Então, podia-se colocar, por exemplo, um Hades, que era uma figura, ou um Caronte, que eram figuras, hoje dizemos mitológicas, da barca, da passagem da barca e por aí adiante. Até é curioso, se vocês virem o Santo Sudário e as representações 3D do Santo Sudário, conseguiram identificar as duas moedas colocadas nos olhos com as quais Cristo foi sepultado. Procurem na internet. Eles, hoje em dia, a nível técnico, conseguiram fazer coisas impressionantes. Ora, conseguiram identificar estas duas moedas. Essas duas moedas existiam para pagar a passagem no reino dos mortos com a barca. O que é que isso nos diz? Só a fé pascal é que abriu definitivamente os olhos para aquilo que é o cristianismo e aquilo que é o paganismo. Então Jesus é sepultado fora da fé pascal? Absolutamente sim, segundo os preceitos hebraicos, que são altamente supersticiosos. Não existe uma pura fé hebraica de Abraão e tal. São altamente supersticiosos. Estão a entender? É depois da fé pascal que a cidade dos mortos e o Sheol converte-se em coimiterion, que significa dormitório. Aqueles, e depois a Eucaristia, aqueles que adormeceram na esperança, não dizemos os mortos, mas os que adormeceram na esperança, porque depois, na parousia, com a ressurreição da carne, nos levantaremos para viver nos novos céus e na nova terra. E é essa a nossa esperança. Espero ter respondido. Depois, não temos mais perguntas, vamos aos nossos recados, estamos às portas do mês de maio. E falando de iconografia, iremos lançar... novidade! Iremos lançar um catálogo de ícones marianos dia 29 de maio. Oi? Não é 29 de maio. É 29 de abril. Para presentear as mães. As mais belas imagens vocês poderão adquirir com um custo acessível. Porquê? O que é que nós fizemos? Vocês já repararam nestes quadrozinhos bonitos que aparecem atrás de nós? E já repararam que são quadros que vocês não vão entrar em nenhuma loja de artigos religiosos e vão encontrar. Agora imaginem a possibilidade de embelezarmos as nossas casas, os nossos locais de oração, com quadros que vos chegam diretamente às vossas casas. E não é arte contemporânea. O que é que eu digo arte contemporânea? Porque às vezes a gente no Instagram vê assim umas representações que para mim ferem um bocadinho, porque eu olho, como teólogo, eu olho e não consigo encontrar um significado teológico, não consigo encontrar uma representação do mistério da salvação. E isso a mim, como a gente diz em português, faz-me espécie. Dito isto, amanhã teremos então a Santa Missa, sempre às 6h30 da manhã. Acompanhem-nos pelo menos até o dia 1º de maio, quando nós terminaremos o nosso percurso de 20 dias de São José, em que não dissemos tudo, não vamos dizer tudo, e depois então termina o percurso de São José, elaboramos o livro e então enviaremos já a todos aqueles que o quiserem. E será um livro com umas letras um bocadinho mais pequeninas, porque temos 20 horas de informação a lá colocar. Pelo menos vai ficar. Eu hoje pensei que não vai ser um manual, vai ser quase
uma enciclopédia sobre São José, com toda a informação daquilo que nós dissemos, muitas vezes um pouco mais alargado. Dito isto, ainda antes das 8 horas da noite, graças a Deus, boa noite a quem vai dormir, e o santo jantar, a quem tem ainda que jantar, e vemo-nos amanhã às 6h30 da manhã, na celebração da Santa Missa, se Deus quiser. Até amanhã, então.